Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje o cenário de número 9 com eles, que vieram lindamente de preto e eu não consegui combinar. Os garotos do André, ou do Ogro, Fabrício e Mário Pisani. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Man in Black, né? Homens de preto, sim. De preto. Putz, vai dar pra filmar com aquele fundo de preto lá? Ou a gente muda a posição? Não dá. Homens de preto, sim, né? Meninos do André, não. Eu não pego muito bem. Bom, boa tarde a todos. Boa noite. Boa noite. Nesse momento são boa noite. 8 horas e 2 minutos do domingo. Como é que foi teu final de semana? Foi de paz? Cara, esse final de semana foi de paz. Fiz um churrasco. Foi bem tranquilo. Foi na casa da sogra, alguma coisa? Não, fiz em casa, né? Pô. Mas ela levou a sua sogra? Não, ela mora perto de você ou não? Mora. A minha também. Ela mora a 2 metros de onde eu tô, 3, dependendo do dia. Às vezes, quando eu tô na sala, ela mora a 50 centímetros. Ixi. Se eu tiver no quarto, aí pode ser alguns metros. Mulher Highlander, ela não vai embora nunca. Não, mas a minha sogra é gente boa. Tô brincando, mas a minha sogra é gente boa pra caramba. Dona Esperança, a última que morre, é isso? Não, é gente boa mesmo. Olha pra essa câmera aqui e fale toda a verdade pra sua sogra. Fala para a sua sogra. Minha sogra, qual é o nome dela? É Thelma. Thelma, eu te amo. Thelma, eu te amo. Ah, Tá mas você é forte, maluco. Você tem sogra, meu amigo? Eu tenho sogra. Qual o nome da sua sogra? Maria José. Então, Dona Maria José, eu te amo como queira. Dona Maria José, eu te amo. Ah, isso é bomba, maluco. E é a melhor sogra do mundo, porque ela mora a 350 km de mim. Ela tá aqui em São Paulo. Ela tá aqui em São Paulo. Mas ela é sempre bem-vinda, ela sabe. Deixa eu começar por você, o nosso bate-papo. Você é o rei da manga. Você é o rei da pracinha da cidade. Ele passa na pracinha da cidade, ele me filma e manda. Porque a pracinha da cidade tem uma música. Tem alto-falante, ele me manda. Como é que você foi parar no mercado financeiro nesse rolo todo, morando a 350 quilômetros de São Paulo, numa cidade com o quê? 20 mil habitantes? Lá são 46 mil habitantes. Foi fazer a faculdade? Você saiu de lá? Como é que foi essa história? Sim. Bom, na verdade, o mais recente de tudo aí é a manga. Né? A gente chega na manga. Mas eu comecei ali em 95, eu vim para São Paulo. Na verdade, fui para São Bernardo para estudar na FEI, fui fazer engenharia. E depois de 98 eu tranquei a faculdade e fui morar em Londres. Fui estudar, fui fazer uma imersão lá, fiquei 8 meses em Londres. E lá eu tive contato com o pessoal da Citi, o pessoal ali do Distrito Financeiro de Londres, né? Na verdade, lá eu fui trader. Eu era cambista. Então eu comprava e vendia ingresso. Mas pô, eu também fui. Depois, quando você acabar a sua introdução, eu conto a minha história de cambista. E lá era legal. Se você tem uma loja e põe que você tá vendendo, estou vendendo esse ingresso por 100, não interessa se você comprou por 10, podia. E eu, como brasileiro, estrangeiro lá, eles contratavam para comprar e levar ingresso, ou para eu comprar ingresso, para entregar alguns ingressos. E eu acabei... E a maioria, sua curiosidade, era futebol ou tinha vários esportes? Você pega em 98, a gente não tinha acesso a comprar ingresso pela internet. Então, muito turista que vem para passar o final de semana queria ver Miss Saigon, quer ver Les Misérables. Então, e não tem, era esgotado. Então, essas empresas compram os ingressos, aí você, turista, chega lá, cara, eu quero, só tenho esse final de semana para assistir. Aí o ingresso de 10, você paga 100 e assiste. Então, coisa ligada à cultura. Então era o meu papel era parte do dia correr as bilheterias tentando comprar ingresso e parte do dia trabalhar na loja para vender os ingressos ou entregar para alguém. E aí nessa idas e vindas eu fui entregar 98 Copa da França, eu fui entregar uns ingressos de Copa do Mundo no Distrito Financeiro. E aí o cara começou a falar de bolsa. Mas do nada assim começou a falar de bolsa? Do nada. E aí começamos, era um prédio, acho que, eu imagino que era um escritório de investimento, esse tipo, como uma... O tipo agente autônomo da vida. E achei super legal, parecia aquelas coisas de filme mesmo, eu tinha 21 anos ali na época. Pô, achei bacana, voltei, conversei lá com o pessoal. E quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, cara, esse negócio de bolsa deve ter aqui, né? E aí eu, assim, no bom sentido, caí no colo do Barsi. Né? Eu tinha uma namorada, e essa mãe dele falava que eu queria aprender de bolsa. E ela falou assim, eu tenho um dentista amigo meu que investe na bolsa. Espera aí que eu vou perguntar para ele como é que faz.
E ele falou, ó, ele falou pra você ir nesse tal endereço, tal dia, que tem uma pessoa lá te esperando. Corretor Elite? Era na Elite. Aí lá, Líbero Ele Badaró, tá na Elite há quantos anos, então, mano? Ah, cara, aí em 99, aí em 99. Foi a primeira ação que eu comprei, foi em novembro de 99. Aí você bateu lá e falou, olha, eu vim falar com o seu Barça. O seu Barça. Qual é o nome dele, Luiz, né? Luiz Barça Filho. E aí fiquei 4 horas com ele lá. Ele chegou com um calhamaço de papel embaixo do braço, era um stock guide, né? Que tinha lá VPA, PL, né? Resultado de balanço, dividendinho. Cara, e fiquei 4 horas. Falei, não, eu quero esse negócio. Falei, eu quero esse negócio. E aí começamos. Dali, para abrir conta em corretora era demorado, né? Que você preenchia, Total. mandava pelo correio, Puts, voltava. Isso era outro mundo. Isso foi... não é muito longe que ele tá contando, não, tá? 2015, 16, ainda era assim. E eu lembro que isso foi em setembro, eu consegui comprar uma ação em novembro. Né? Então, e foi assim. E aí me apaixonei. Me apaixonei e ia direto. E aí, estando aqui em São Paulo, eu conseguia ir em Assembleia. Mas aí você, isso da visão de investidor por enquanto. Sempre foi investidor. E aí eu fiquei em São Paulo até 2009. Que eu voltei para o interior, que foi quando meu pai estava doente, um câncer, né? E eu acabei voltando lá para dar uma força. Só que aí nesse período, 2004, 2005, a gente começou a aparecer o tal de um Metastock, né? Que o Mário é novo, não deve conhecer. Que era uma primeira plataforma de gráfico. Eu comecei a olhar, mas não me adaptei, não. E em 2008 eu tomei uma lambada. Tava alavancado 10 vezes a carteira que eu tinha em termo na Subprime. Foi a primeira lambada que também, assim... assim, termo eu nunca operei. Termo... Mas é que nunca eu fiz uma vez, que pra mim é cemitério de malandro, mano. Cara, e foi a época da ganância. E aí eu voltei, depois dessa pancada, aí foi a doença do meu pai, a pancada, eu voltei, eu fiquei meio que 2009, 10, 11, sem fazer nada. E aí lá no interior, falei, não, vou ficar aqui no interior mesmo. Eu trabalhava aqui numa multinacional, até uma empresa listada. Então você não trabalhava no mercado financeiro? Não, eu sempre trabalhei na área de vendas numa fabricante de motor diesel, a Cummins, a empresa americana. Mas lá dentro da Cummins, eu montei clube de investimento, a gente saía para estudar, ia em reunião da PMEC para acompanhar. Eu plantei uma sementinha ali dentro, muita gente hoje está na bolsa por minha causa. E aí no interior eu já tinha o negócio de peças do meu pai, aí eu entrei na área da manga. Eu precisava arrumar mais coisa para fazer. Porque aqui eu ainda tinha onde ir, conversar, vinha bastante na corretora encontrar o Barça. Você manteve então contato com ele? Mantenho contato até hoje com ele. E aí eu acabei... Tinha uma área lá de manga, vizinha ao sítio do meu pai. Um amigo meu convenceu a tocar essa manga. Gostei, comecei a plantar mais. O André brinca, o rei da manga, né? Mas é uma produção assim. Não é pequena, mas ela não é... Tá longe de ser grande. Mas é uma forma, como eu trato ali como se fosse uma previdência, literalmente. Eu planta, replanta, planto mais, reinveste e vai crescendo. E paga todos os custos da propriedade, sobra um dinheiro, eu consigo ir acumulando. Mas a mesma mangueira da manga, por quantas safras? Cara, o pomar mais antigo que eu tenho lá, vamos falar assim, se eu pegar, ela deve ter perto de mais de 30 anos já, porque eu já peguei adulto. Mas não, Cabral, é uma questão de manejo. Não parou, entendeu? Não dá pra falar assim, não, vou arrancar isso aqui e vou plantar uma nova. Às vezes dá vontade, porque é um espaçamento tipo 7 metros por 8 metros. Né? Então você vê assim, é muito espaço para mangueira. Hoje você tem, as técnicas melhoraram. Então você tem talvez um plantio menor, 5x5, 5x7, que eu consigo adensar mais, plantar mais mangueiras. O problema da mangueira é que lateraliza demais, né? Você tem que afunilar, né? Porque eu tenho que ter o espaço, porque a copa cresce, eu tenho que ter o espaço para o trator passar e não bater nos galhos. E entre elas também eu tenho que ter um espaço para o defensivo, para o produto cobrir. Só que hoje você tem mais manejo, você tem mais nutrientes, você consegue adensar mais. Só que aí dá dó, você tem um pomar de 30 anos que é resistente, produz pra caramba, só que eu vou tirar aqui para conseguir colocar mais 1000 plantas aqui. Eu não sei se faz sentido eu ficar 3 anos parado para esperar uma nova pomar. Então é assim, não tem data. Até hoje morreu muito pouco peça. Isso é uma curiosidade antes de ir pro Mário. Como é que você conheceu o Machado? Como é que eu conheci o Machado? Como eu te falei, no interior eu não tinha acesso a ninguém. Então o que eu mais sentia era falta de com quem conversar sobre o mercado. E aí tem um tio meu, irmão do meu pai, que aqui em São Paulo ele vendeu uma empresa e começou a operar. Achou acho que o Stormer, o pessoal.
E num churrasco de família, ele falou, pô, você gosta tanto, ó, acompanha esse cara aqui, acho que no Facebook na época, ele tem um fórum, o pessoal conversa. Ele tinha um fórum lá no Face. No Face. E aí, coincidentemente, acho que foi final de 2016, a sala começou em 2017, né, Mário? Ou novembro de 2016. Ele tava começando uma sala, que era aberta, gratuita. Eu entrei e eu jogava golfe em São Carlos. E o sogro... sempre foi burguês e tá... não tem nada a ver com burguês, pô. Bom, golfe, você acha que... Não, é mais barato que jogar tênis. Tá, mas... É lógico. Mas os dois são burgueses, então nada mudou. O pessoal fala que golfe é caro, tênis é muito mais caro. Beach tênis é mais caro que jogar golfe, pô. E aí, o sogro dele é de São Carlos. Um dia eu tava jogando, eu falei, eu vou estar esse final de semana aí jogando, vamos tomar um chopp. E aí a gente sentou pra conversar, mesma coisa. Ficamos ali umas 3, 4 horas conversando e nasceu uma amizade ali. Você entrou em contato com ele no Facebook? Não, na própria sala, no EAD lá que tinha. Eu falei, tô indo aí e tal, quer tomar um ele é mega receptivo, né? Ele não nega. Tipo, se você pedir pra marcar com ele e estiver lá, ele é só... Hoje é menos assim. Ele se tornou uma pessoa mais reclusa, entendeu? Mais difícil de sair de casa, de encontrar. Era mais. Fechou. É difícil. Mas foi assim, cara, que nasceu a Bolsa. Fechado. E você, Mário? Qual é a tua história? Cara, eu comecei em setembro de 2007. Operando no mercado, assim. Minha primeira experiência foi... Mas por que foi parar no mercado? De investimentos em ações. O meu pai, ele já é do setor financeiro. Então, meu pai trabalhou 40 anos em banco. Então, eu já tinha contato, assim... Dentro de casa. Dentro de casa. Ele também é economista. Eu fui fazer economia. Então, já já passa de pai para filho. Daí também, quando eu tava no colegial ainda, eu estudava aqui na Paulista, no Objetivo. Então, ali você tinha um contato muito direto também. A Paulista naquela época era muito forte ainda, né? Então o BBA ainda era lá. Era tudo lá. Caso BBA, não sei se já era então na época. Eu lembro que assim, por exemplo, BBA, onde Citi, BNL... Era tudo lá. Por exemplo, Olinvest. A primeira corretora ali onde eu abri conta foi a Geração Futuro. Então era ali, né? Eu tava no colegial ainda. Eu tava no terceiro colegial ali, segundo e terceiro colegial. E, eu andava na Paulista, cada banca de jornal que você passava só falava de bolsa. Porque a bolsa de valores estava muito em alta naquela época. Estava todo mundo arrebentando de ganhar dinheiro. E me chamou a atenção, porque aí tinha uma matéria, se não me engano, acho que era da Você S.A., que mostrou lá um menino, né? Então, de 18 anos ali, que ganhou 1 milhão, né? Já tinha isso, tá vendo? Não é novo. Eu falei, tá aí, ó. Preciso fazer alguma coisa da vida. E aí... Não aguento mais ser vagabundo, é isso? Não, na verdade eu estudava. Tá. Então... Nessa época que saiu, você lembra, Carol? Teve o primeiro simulador de bolsa, acho que era a Folha Invest, né? Uma plataforma, era um home broker com delay. Eu participava da Folha ali. E aí eu falei, então eu preciso ir pra bolsa. Aí conversei com meu pai, e meu pai já tinha os amigos dele ali do banco, que já conheciam tudo isso, e um amigo dele se dispôs ali a ensinar mesmo. Falou, não, vou te ensinar. Aí ele ensinava todo dia à noite, né? Então eu encontrava com ele à noite, ele ensinava. E aí foi ele que me colocou em contato, por exemplo, com o Profit Chart, primeira vez. Ele me apresentou o pessoal ali da Leandro Stormer, onde eu fiz meu primeiro curso. Tudo lá. Começou em setembro de 2007 até mais ou menos ali, finalzinho de 2008. Aí foi todo esse período de aprendizado. E aí eu já comecei operando ali. Eu operava um pouco de swing trade na época, porque day trade não era como hoje, né? Então a ideia era assim, eu vou buscar uma ação para comprar, vender, lucrar. E aí, como eu tinha o apoio do meu pai, então eu tinha um patrocínio, né? Famoso pai. Mas tu pode tomar desculpa pelo golfe. Desculpa, eu errei e assumo publicamente. Cadê a câmera? Desculpa por ter falado do meu amigo Fabrício sobre o golfe. O golfe tá aqui, mas fala. E aí foi isso, aí eu fui indo. Então, basicamente, vamos lá. E aí, quando eu tomava os primeiros loss, né? Que aí a gente precisa estudar mais, acho que é um pouco difícil do que eu imaginava, né? E aí comecei cada vez a estudar mais, gostei bastante. E aí foi ficando e cresceu a profissão. E como é que chegou no Machado? Cara, em 2015, porque eu participava no Facebook de vários grupos, né? Então aí apareceu o do André ali. Eu falei, caraca, deixa eu ver esse cara aqui.
Aí quando eu vi ele lá, o primeiro vídeo que eu vi dele lá, ele tava tomando uma cerveja na piscina. Aí ele tava lá, eu já fiz meu dia e tal, não sei o que lá. Falei, caraca, meu, esse cara parece que... Será que esse é o moleque do 1 milhão? Será que Não, mas o que me chamou a atenção é porque, assim, a gente... Eu entendo quem tá começando tem esse pensamento, né? Tipo, o que será que o cara sabe a mais que eu não sei? Né? Todo mundo tem esse pensamento. Tipo, pô, como é que o cara sabe eu não sei? O que eu não sei? O que eu não tô vendo que ele tá vendo, né? O que eu não tô vendo, né? E toda vez que eu fui fazer um curso dentro do mercado, cara, eu já fiz muito curso, mais de 100 cursos. Tudo que você possa imaginar. Porque, basicamente, eu nunca... Já fez algum curso comigo? Já. Já? Já fiz curso com você, do projeto. Do projeto, tá. Mas, cara, tipo, tudo que eu fui estudar, assim, dentro do mercado, porque eu basicamente, eu não fui pra outra profissão. Minha profissão é essa, desde o início. Desde ali dos 17 anos até hoje. Então, eu fazia os cursos, aí eu sentia, assim, muito do pessoal que passava a experiência. Mas sabe aquele negócio distante? Tipo, pô, o cara sabe muito mais do que eu, ele é uma pessoa muito fora da curva, tipo, aí você fala assim, pô, eu não sou essa pessoa, né? Eu sou uma pessoa física aqui, pequena. Que é uma sogra e faz churrasco domingo. Exatamente. E aí com o André, não. Isso olhou assim, eu falei, não, peraí, pô, esse cara, né? Porque antigamente, é muito diferente, o pessoal que tá chegando hoje deve olhar isso, mas antigamente você ia fazer um curso de bolsa, o cara vinha de terno, gravata, não era? Era um negócio assim... Eu nunca fui de terno e gravata. Não, mas antigamente não era assim, pô, o pessoal que gravava assim, tipo... gravar sim. Era tudo um negócio assim, parecia que era assim, tipo, formal, a profissão, né? E aí você olhava e falava, acho que é uma distância grande entre a minha realidade e a realidade dessa pessoa, talvez essa pessoa tenha muito mais dinheiro, não sei... Quando na verdade nada disso é real. E o André não, o André ele sempre mostrou assim, sabe? Tipo assim, não, peraí, eu sou um ser humano aqui também que tô trabalhando com isso. E isso chamou muita atenção. E naquela época era difícil você conhecer pessoas que trabalhavam no mercado, né? Tipo, eu não conhecia muitas pessoas. Era muito pouco. Estando aqui em São Paulo era até mais fácil se você procurasse, né? No meu caso, o André... São Paulo é outro país. É outro país. E assim, mesmo conhecendo o André, Cabral, eu nunca fui day trader, swing trader. Então eu usava a sala, ficava aberto para escutar falando o que estava acontecendo no mundo. Porque eu tava ilhado lá. Então era um canal de comunicação. Não dava, assim, não tinha BMC, não tinha nada que eu pudesse ficar ligado o dia todo ouvindo, acompanhando. Tem escritório de agente autônomo em Itápolis? Nenhum? Não. Pô, aí. Mais perto ali, acho que era... não sei se tem algum em Bitinho, se não Araraquara ou Ribeirão Preto. Fechou. Deixa eu contar a história voada de ingresso. Voada. Eu quero saber essa história do campeonato. Na Copa de 2014 que teve no Brasil. Pô, eu quero ver um jogo da Copa. Botei na minha cabeça. Podia ser Casa do Caramba contra nada. Sei lá, Gana contra... Não sei nem se estava na Copa. Vou estar do Gana contra Sudão. Eu queria dizer que eu já fui à Copa. Aí, quando uns 2 meses antes abriu uma leva, não comprei nada. 1 mês antes abriu uma leva, não comprei nada. 2 dias antes da Copa, a FIFA, meia-noite, falou que ia liberar pessoas que não pagaram o ingresso e uma nova leva. Eu comprei 4 ingressos de Argentina e Irã em BH. Então, a Copa começou no meio de semana. Isso era o primeiro sábado após já ter Argentina e Irã. Aí eu falei, pô, que aí, pô, ninguém, pô, Argentina e Irã. Eu falei, pô, Messi, Di Maria. Aí eu consegui um amigo. Aí eu falei, lá na porta eu tento vender os outros 2 ingressos e vou ver qual é. Aí tá, ok. Vi que tinha muito argentino, tava cheio de policial, qualquer coisa, se fosse assaltado, dava um berro. Eu comecei a anunciar. Pô, vendo 2. Aí um cara chegou pra mim. Quando você tem mesmo? Eu falei, 2. Você me consegue 30? Eu falei, não. Porque não só depois ele conversando comigo, falou, a pessoa que era cambista, tava flertando e ele queria raspar tudo. Eu falei, não, eu tenho 2. Aí ele falou o seguinte, eu quero esses seus 2. Só que a gente entra junto
no estádio. Eu falei, sem problema nenhum, pelo amor de Deus, é o de menos. Com medo de ser falsificado. Aí a gente entrou no estádio. Quando entrou no estádio, ele falou o seguinte: olha, somos 38 amigos. E deu a entender que era um agente autônomo argentino. A gente vai ver a Copa inteira viajando no meu avião. Caraca. E a gente não tem nenhum ingresso. Então vamos combinar o seguinte: a cada 4 ingressos que você conseguir comprar, me liga. Aí eu te digo se eu quero mais 4 ou não. Eu vendi 60 ingressos pra esse cara. Que beleza. Vendi 60. Era eu e um outro cara, a gente era sócio a cada 12 horas na frente do site da FIFA. Só pra pegar lá. Às vezes você passava 3 dias sem comprar nada. 12 horas na frente do site da FIFA. Aí eu vendi 61 ingressos pra esse cara. Foi tenso, liquidação tensa. Teve uma que eu não vou detalhar muitas coisas ao vivo aqui, que eu fiz uma liquidação em Brasília que fiquei com medo de voltar. Que eu fiquei com medo. Eu falei, caramba, maluco. Eu não dormi a viagem. Eu tava com medo de mim mesmo, entendeu? Porque foi uma liquidação grande em Brasília. Foi a maior liquidação de todas, foi de Brasília. Que foi o jogo das quartas. A semifinal foi 1-0 em cima da Holanda. Eu tava nesse que jogo. a gente perdeu o 3º lugar. Nós fomos o 4º lugar da Copa. Que foi 1-0 o gol de Di Maria. Eu tava atrás e eu tava junto com eles. Você tava nesse jogo da Holanda? O que aconteceu? Argentina e Holanda? Na Argentina e Holanda, cada 4 eu falava com ele, cada 4 eu falei, ó, eu só consegui 2. Depois de vários, né? Ele falou, não, é só 4 de 4, porque assim eu tô distribuindo com mais de uma pessoa, não é só você. Eu falei, então eu vou garantir esses 2 pra mim. Se virar 4, eu te entrego os 4. Aí não consegui nada, minha esposa não tinha de nenhum jogo da Copa. E era em Itaquera. Então era só da minha casa, eu moro do lado do metrô, era literalmente metrô o tempo todo. Pô, estávamos no mesmo jogo, hein, cara? Caraca. E eu tava com os barra bravas atrás, onde foi o gol. O gol foi da minha frente. Eu tava literalmente atrás do gol. Tanto é que quando foi gol, eu comemorava eles passando de fase. Quando foi gol, eu comemorava igual o Brasil, maluco. Eu não queria os caras campeões, mas eu queria eles até a final. Pra poder vender ingresso. E o final foi a pior coisa pra vender ingresso. Porque os ingressos estavam muito caros. Muito, muito. Então você tinha dificuldade de liquidar. Pessoal, pô, eu quero dinheiro. Eu me lembro que um cara falou pra mim, eu quero 30 mil em dinheiro. Pô, jogo de final de semana, do que eu vou arrumar 30 mil em caixa eletrônico? Não tem como. Não tem. Então, no final vendíamos 3 ou 4 ingressos pra ele. Tanto é que a maioria, ele mesmo falou, ficou no hotel. Não assistiu, porque não conseguia comprar. Que doideira. Então essa foi a minha história de cambista, Copa de 2014. E tem uma outra, foi no Carnaval de 90 e alguma coisa, que eu peguei o Carnaval treinando Abadá. Putz. Era eu e um amigo meu, a gente ia para aeroclube, era gigante, aí ficava cada um no extremo. A gente não ficava junto, porque se tivesse preço diferente, comprava num e vendia no outro. Entendi. A gente fazia arbitragem na roda. E sabe que eu voltei da Inglaterra, o cara me deu dinheiro, ó, você vai para o Brasil, agora você fala inglês, você compra, pega esse dinheiro, compra um fax, você vai mandar fax, inventa um logo como se fosse uma agência de turismo, você vai mandar fax para todos esses teatros, você compra o ingresso, eles vão te mandar para o Brasil, tá? Aí eu te mando um cheque daqui, aí você me manda os ingressos. E eu fiquei um tempo ainda fazendo isso? Fazendo aqui no Brasil, comprar por fax, mandava como se fosse uma tem um grupo indo no final de semana tal, preciso de tantos ingressos. Aí comprava, mandava, eu assumia o risco, eu comprava os ingressos, mas ele queria os ingressos, né? Porque tem que ser assento junto, não pode ser single. Não, para o deles assento junto e eles viam o estádio antes. Ó, no estádio de Minas a gente não quer muito próximo, porque o jogo era de dia, era sol. Então era sol o tempo todo, então aqui é em cima. Itaquera eles queriam embaixo, desde que fosse no meio, atrás, só se não tivesse. Existia uma regra. Então até que às vezes eu tinha ingresso e devolvia o carrinho. Porque não era o local que eles queriam, eu ia comprar à toa. E aí a internet começou... Qualquer um começou a conseguir comprar, parou. Fiquei com o fax, tem o fax guardado até hoje. A internet estragou tudo, estragou né? Internet, agora o Pix, ó, não ia ter mais nada. Não, daria pra resolver bem mais fácil. Pô, fazendo algumas perguntas agora pra vocês. A pergunta mais clássica que tem das duas escolas. Quando o técnico te ajuda e quando o fundamento te ajuda? A resposta pode ser sim ou nada. Não, pra mim me ajuda em tudo.
Em tudo. Porque eu, por exemplo... Só para quem não sabe, a escola do Mário é análise técnica. Análise técnica. Não, assim, eu não conheço sobre escola fundamentalista, né? Mas eu acompanho, então, por exemplo, quando o Fabrício está com a gente, eu acompanho as análises do Fabrício para saber, pô, essa empresa que eu tô vendo, ela tem uma entrada, tipo, eu posso confiar? Ou é algo muito ruim? E aí eu caí fora disso. Então, eu acho que juntar os dois ajuda muito. E eu também, pô, fui fazer economia justamente por causa da bolsa. E isso também me ajuda pra caramba no dia a dia. Então não dá só pra fechar o olho no gráfico e falar, vou no gráfico de olho fechado. Tem que juntar. Se a IRB recomendar compra. Aí eu graficamente, você fala pra ele? Não, graficamente, se ela recomendar, se ela der compra de swing trade, que é aquele alvo curto, que é pra 2, 3 dias, eu não tenho problema. Agora, por exemplo, se falar, não, entra nessa empresa e fica. Aí eu não vou fazer. Porque aí eu acho que tem outras melhores. Você não precisa abrir a tua posição, mas ações que você possui, você olha o técnico para entrar, olha o fundamento? Não, olho primeiro o técnico, aí eu vejo, pô, isso aqui tá dando um movimento técnico. Aí eu vejo, pô, essa empresa, como ela tá? Ela tá muito ferrada? Se ela não tá muito ferrada, beleza, vou para cima. Mas eu tento me concentrar. É porque hoje em dia, por exemplo, eu não sou uma pessoa gananciosa. Eu também, então não preciso se preocupar. Mas deixa eu fazer uma pergunta complementar. Mário, você tem uma carteira de ações que você carrega ou não? Nesse momento eu tenho poucas, mas muito poucas. Porque eu acabei nessa última crise vendendo o que eu tinha. É tipo o Tanuri, né? Tem 4 empresas, mas todo 30% do capital. 20, 30% concordou. Então. Não, é isso. Mas eu tinha bastante. Você não entendeu o que a gente falou. Ou é isso mesmo. Não, eu tinha bastante, só que aí eu fui saindo, porque começou a cair tudo no mercado. Aí eu falei, não, tá na hora de sair. E agora eu tô voltando. Né? Então agora eu já tô recomprando, fazendo minhas recompras. Então minha última recompra foi de Vale aqui no Brasil. Lá fora eu tô comprado ainda nas ações de tecnologia. Vamos ver até onde eu consigo. Eu tô comprado ali do Netflix. Ele teve balanço, caiu, mas enfim. Ainda tô com posição no verde, então tá tranquilo. Microsoft também, Nvidia também. Positivo. Tô positivo. Ah, tá. Entendeu? Primeiro eu falei, pô, Verde Asset, isso aqui ele faz análise da cota do Verde Asset. Não, aí eu vou deixando lá, mas eu não sou uma pessoa gananciosa. Então eu não preciso ter várias, entendeu? Preciso montar várias e quero pegar essas empresas que vão dar um puta boom. Não, isso eu não faço. Então eu vejo lá, o que eu fico de olho sempre é Google, eu fico de olho na Amazon, aqui no Brasil eu fico de olho na Petrobras, fico de olho na Vale, fico de olho às vezes nos bancos, mas os bancos eu não gosto, né? O Fabrício fala bem dos bancos, mas eu não gosto. Eu acho que oscila pouco. Porque querendo ou não, tem que ter uma oscilação um pouquinho maior. Mas eu também não preciso ir naquelas empresas, sabe? Tipo, eu vou nessa empresa aqui da Cogna porque eu posso ficar milionário. Esse daí não é o que me atrai. Eu quero, assim, tipo, uma estabilidade. E aí eu deixo lá, quando eu pego uma onda boa dentro do mercado, que eu consigo montar uma carteira e deixar. E aí eu vou fazendo day trade, vou fazendo outras coisas. Né? Então eu não quero também me preocupar muito com isso. E aí eu vou no gráfico semanal, olho, vejo, tá legal, então pode deixar aí. E eu vou indo. Às vezes a gente pega um loss no meio do caminho, normal. Pega até mais do que deveria, né? Mas a chance de dar ruim mesmo, assim, no longo prazo, assim, é bem mais baixa, né? É bem mais baixa. Então, é isso que eu faço. Fechou. E você? Eu sempre fui, como você falou, da escola de tentar fundamentalista. Pensar mais como negócio, né? Porque parece que no Brasil a gente tem uma cultura de que minha ação tem que subir todo dia um centavinho. Como que a gente quer que as ações se comportem como uma renda fixa, né? Muita gente... O brasileiro... A maioria do brasileiro que investe imagina dessa forma. Ele não entende que um negócio, pô, se mesma empresa está vendendo mais, está vendendo menos, aumentou a inadimplência. Mas isso era natural para mim já, por ter trabalhado em empresa ou por ter negócio. Então eu sempre gostei de olhar por essa ótica, análise do fundamento, pela parte do fundamento.
Então, assim, sempre fui muito de poucas e boas, né? Assim, escolher ali um nicho, sei lá, hoje, com mais de 20 anos de bolsa, eu tenho 11 ações na carteira, 12 ações na carteira. Quer dizer, não é uma pulverização grande. Mas como é que eu uso análise técnica? Você pode falar publicamente qual é a ação de maior peso? O maior peso hoje é Santander. Santander, que eu tenho desde 2007. Então, ela já se pagou com dividendos, aí eu fui comprando mais, aproveitei pandemia, esse ano eu consegui comprar mais um pouco, é Santander. E aí, eu costumo fazer assim. Então, cara, conheço o Mário, sei da seriedade dele, do André. Então, às vezes eu vou fazer, por exemplo, 2021, uma entrada em... a ação mais nova da minha carteira é BB Seguridade. Em 2021 começou a apanhar ali, descolamento de GPM, o IPCA, tudo, o papel começou. Eu falei, olha, nas minhas contas aqui, abaixo de 27 eu sou comprador. Aí eu, Marião, tô querendo começar a montar uma posição em BB Seguridade, abaixo de 27 dá compra para mim. Ah, mas papel pode vir até 21. Ah, beleza. 26,5, 26, 25,5, eu distribuo ali. Se der uma rapada eu pego, eu sempre vou comprando. Eu não espero um alvo, mas eu tento ajudar ali, se ele está vendo um movimento de baixo. Também não fico esperando, se ele falou que vem no 20. Então, Santander, Seguridade foi uma dessas, que eu comecei acho que nos 27, fui comprando até os 18. E aí deu uma oportunidade grande de continuar comprando e depois voltou tudo. Mas eu tento ver isso aí. Se ele está vendo um movimento, então eu uso para distribuir esses aportes, entendeu? Então beleza. Então agora aqui eu vou escalonar isso aqui, já coloco a ordem VAC, que é a ordem até cancelar, e deixo. E vou. Olha, eu vou comprar 50 mil ações dessa. Enquanto eu não comprar, eu não paro. Se passar do valor, eu paro de comprar e vou carregando. Então eu uso para tentar fazer essa distribuição do aporte. E você usa para venda? Você liga para ele para falar, putz, BB Seguridade patinou. E aí? É hora de eu sair, Cabral, realizar? Não, é muito difícil hoje eu vender uma ação. Entendeu? Assim, não sei se foi um caso extremamente extremo, assim, lógico. Saiu de um PL 8, 9, foi para um PL de 30, assim, que o negócio descolou demais. Mas muitas vezes essa oscilação tá pouco me importando. Você pega, olha, o resultado está oscilando, mas a gente está dentro de uma previsão, ainda está me dando um yield de 12, 15%. Se eu olhar um yield ao costo, está me dando quase 20%, né? O dividendo em relação ao meu custo, eu vou ignorando e vou carregando. A última troca que eu fiz de papel, acho que foi ano passado, agora eu vou lembrar, assim, porque faz tempo, que eu troquei TASA, né? Troquei Taurus por... eu acho que foi Santander, mesma coisa. Eu tinha lá nos 3 e pouco, nos R$22, falei, não, agora eu vou sair daqui e fiz um outro. É aquela troca famosa assim, olha, com essa posição aqui, se eu passar para Santander, eu vou ter 30% a mais de dividendo. Aí eu faço uma troca aqui, mais dividendos pelo mesmo capital. Deixa eu aproveitar de explorar um pouquinho resultado de Santander. Saiu hoje, né? Não vi. Não, saiu hoje não. Saiu quarta-feira. Ontem, eu acho. Não, saiu hoje. Aqui hoje é domingo, Cabral. Caraca. Olha, ele tá esperto, Ele tá esperto pra caralho. Quem é responsável pelo programa viajou. Saiu na quarta-feira, hoje é domingo. Tá certo. Você acredita que eu não vi? Hoje, domingo, eu ainda não vi o resultado. Não viu, então tá. Quer perguntar sobre inadimplência, se aumentou ou diminuiu? Não vi. Eu tava em gravação hoje de manhã e acabei não acompanhando nada. Vim direto pra cá, não vi. Não vi o anúncio do Fed, acabei não vendo nada. Vocês usam opções para montar estratégia? Eu amo vender put para montar carteira. Eu uso bastante. É raro eu vender put, porque eu deixo muita ordem VAC pendurada. Né? Porque às vezes às vezes chega ali, eu não vai exercer a minha opção, então eu tenho meio aquela dor de corno de não perder. Falei, lógico, vai depender muito da volatilidade. Tem que estar bem gordo mesmo para eu fazer um lançamento. Mas eu gosto muito, Vale, eu faço muito collar em Vale, entendeu? Um long collar. Tem uma put ali, proteção, um lançamento ali em cima, que se ela cai, eu consigo botar mais volume para dentro, né? Eu vendo a put, compro mais Vale e ainda tem o prêmio da call me barateando, né? Essa operação. Eu faço muito collar com Vale, eu gosto muito. Entendeu? Só Vale? Vale, Petro. Porque a Vale é a volta baixa pra caramba. Não. Vale, Petro e Banco do Brasil. Sempre eu consigo fazer esses três papéis aí, fazendo um collar. Quando não dá assim, também não sou obcecado. Se tem a oportunidade, tá legal de fazer, tá interessante de montar essa operação, eu gosto. Se não, difícil. E aí volta e meio umas travinhas de alta. Às vezes eu ponho um collar desse, o papel pega uma tendência. Eu não tô ganhando nada de trava de alta, tô desistindo.
Esse ano eu tô apanhando trava de alta demais, mano. Mas aí você pega, por exemplo, o papel começou a pegar uma tendência. Eu tenho um collar montado, eu coloco mais uma travinha de alta ali para dar uma puxada, tentar ajudar ali. Eu gosto sim, mas é difícil fazer outra operação. Assim, muito difícil eu montar uma operação vendida, só para receber taxa, salvo um lançamento de put. E às vezes eu gosto de fazer um straddle semana de vencimento. Dar uma acompanhada ali na volatilidade, ó, tá interessante, a volta baixa aqui, então eu gosto de fazer uma fezinha ali, véspera de vencimento. Aí não tirar muito tempo da jogada ali e fazer um straddlezinho ali. Petri vale, aí eu gosto das duas. Porque qualquer 2,5% de variação aí me põe bem bacana no jogo aí. Gosto de fazer straddle chamando de resultado. Resultado ou na própria semana de vencimento, né? Então sempre foi. Mas você sabe que depois que o vencimento voltou para sexta-feira, piorou para fazer straddle. Sim. Na segunda era mais legal. Era melhor. E era maneiro quando segunda era a semana do índice Bovespa também. Então era gostoso. Que aí fazer, era então, de segunda a quarta. Rolava uns ralis muito doidos na segunda-feira. Confesso que eu diminuí aí a quantidade de straddle, ainda tenho parado de olhar. Mas eu gosto sim de usar a opção para fazer um tempero ali na estrutura. E você? Cara, basicamente não. Nada de opções. Já fiz lá no passado. Né? Já até pedi várias vezes ali pro Fabrício também. Vocês estão falando em época de balanço. No passado a gente brincou um pouco nos balanços ali, principalmente no mercado americano. Mas, pô, eu já faço day trade. Já faço. Você prefere índice ou dólar? Cara, eu prefiro... escola. Assim, a minha escola, ela é basicamente mais pro índice, tá? Porque é do passado, né? Dólar é algo mais recente. Mas ultimamente você tá operando dentro do mercado, você vê o dólar mais técnico. É porque o índice é muito bobo, meu boi, mano. Mas do nada te dando uma raspada. Do nada só 300 pontos. O que houve? Então, mas 300 pontos ainda... Imagina, por exemplo, você tá no índice. O índice, às vezes, ele pega uns movimentos de 1.000, 1.500 pontos. Não, mas isso é movimento. O do índice, às vezes, pula 300 pontos. Ruído de 300 pontos, né? Isso daí... Aí a gente já tá acostumado, né? No dólar isso é mais técnico. No dólar isso é mais técnico. Tem uma disparada dessa porque saiu alguma notícia que você pode não estar enxergando. Mas tem algo estranho aí no mundo. Mas assim, o dólar, ele é difícil. Não é que ele é fácil, assim. Ele tá técnico, eu vejo que é porque ele acabou subindo bastante aqui no Brasil e vai mais volatilidade nos últimos tempos. Mas se você pegar o dólar antes de 2015, naquela época, pô, é uma bosta para operar. Né? Então, eu acho que inclusive o cara tem que se concentrar ali mais para o índice futuro. Se ele quer ter um futuro, mais o índice futuro do que o dólar. Porque a tendência seria o dólar ser mais estável. Né? Então, você quer especular, eu vejo dessa forma. Tanto que no mercado americano, Nasdaq, S&P, você não vai especular o euro-dólar. Né? É muito difícil. É mais para quem quer um longo prazo. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você tem alguma escola dentro da análise técnica? Fibonacci, Elliott, Ondas? Não, eu basicamente... Dia, alguma coisa? De tanto eu estudar, assim, o que eu acabo fazendo mesmo ali é o price action básico dentro do mercado. Porque eu já fui ali para estudar os indicadores. Então, vou estudar MACD, vou estudar IFR, vou estudar estocástico, beleza. Já fui estudar o Fibonacci, já fui estudar... Enfim, tudo que estava oferecendo. E no final, você percebe que a grande movimentação do mercado é preço. Né? Então, é impulso, correção de preço. É até o que eu falo pro pessoal que acompanha. Cara, é que nem você ir no mercado. Né? Então, ficou caro. Você, de repente, não compra. Mas se você vê que ficou um pouquinho mais barato, você vai sair correndo para comprar. Se você está vendo que ficou mais caro ainda e um dia tem um descontinho, você vai lá comprar. Então, o price action ali é o fundamental. Né? Então, eu fiz um curso lá no passado com um cara basicamente especialista só nisso. Isso me ajudou muito a entender isso. Então, eu olho pro gráfico e vejo, peraí, esse gráfico aqui ele já tem força de price action para dar uma explosão. Então, vou ficar concentrado aqui. E aí eu fico ali de olho. E tem alguma figura que você olha que quando bate ela é sempre sinal de compra ou venda? Sim, basicamente eu
Tem uns setups, né? Mas aquele que, putz, você viu, sei lá, bandeira, gato morto, mamãe pariu. Bebê abandonado. Então tem algum que você olha pra esse disparado. Semana passada que passou aí, teve na Petrobras uma linha de encontro ali de candlestick de alta, fez uma volta em V ali, estilo Mark Chris. A Petro disparou. E a Vale teve um setup que a gente chama afastamento inferior. Foi de livro esse setup. Que é o quê? Você espera o mercado cair, basicamente. Quando ele rompe a média móvel de 20 pela primeira vez, você fica de olho. O primeiro pivô que aparece, aí você já olha aqui a ação, olha o OBV. Um confirmou o outro. Você tem o ponto ali para você botar o teu stop no pullback. E é claro, você vai olhar o candlestick. É um candlestick de força? Então, isso aqui é padrão de compra clássico. Eu gosto muito desse tipo de padrão. Porque é um padrão que eu me sinto confortável de operar. Por que eu me sinto confortável? Pela questão de preço. Então, se o índice subiu 4.000 pontos e aí eu tô vendo ele lá no topo, eu vou ficar pensando, vou comprar agora o índice? Ele tá meio esticado. Então, se ele lá em cima ele fornecer esse pivô de reversão já alinhado com a média, é onde eu estou buscando a entrada. Basicamente, eu chamo de afastamento superior, afastamento inferior. E para mim, isso para mim hoje é o principal, o que eu mais gosto de olhar e acompanhar, porque é um padrão que mesmo se ele não for como eu gostaria, alguma coisa eu vou conseguir tirar dele, entendeu? Fechou. Vou fazer uma pergunta para vocês que o mundo vende que dá para ficar rico em meia hora. Quanto a história de cada um de vocês de maior derrota? Eu não quero saber valores, não é isso, mas eu quero saber o que foi e o que deu de errado. Bom, vou deixar o Fabrício, depois eu conto a minha. Eu comecei lá em 99 e tava tudo dando certo. Comprando, fazendo, acumulando. E aí eu botei na cabeça e falei assim, não, com 30 anos eu quero aposentar. Então eu preciso achar um jeito. Tem que alavancar. Tem que alavancar. E como o Mário falou, 2007 ali, a gente tava, bolsa vinha bombando. O Investment Grade abriu maio de 2008. Até pedra PN subia, né, cara? Então eu falei, cara, é agora. E aí, comecei a termar, fui alavancando. E o Bartos falava pra mim, cuidado, não faz isso. Termo de qual ação, você lembra? Eu lembro que teve a Tubarão, Siderúrgica Tubarão, ainda. Tem Tubarão? Eu não lembro se tem mais de bolsa. Não. Se não me engano, ela foi... não lembro como foi o movimento que foi Tubarão, tinha Unipar na época também. Eita, Deep Meia. E eu acho que CSN, acho que eram 3 papéis que eu tava. E foi assim um rolo. Lehman Brothers? Foi Lehman Brothers. E foram 3 dias que foi o negócio, era assim, ela tocava o telefone na minha mesa, margem. E foi no terceiro dia eu falei, para. E sobrou 1/3 da minha carteira ali só, porque o resto fui liquida esse prejuízo aí, vambora. E foi a lambada. Eu lembro que na época ali, era o equivalente a, sei lá, eu lembro que eu fazia conta, dava um Audi TT conversível. Naquela época um Audi TT era... Ainda é, né? Então, você pegou um zero aí. Quem tinha começado, cara, eu vi tudo ir pelo ralo ali. Foi a ganância. Eu quero aposentar antes dos 30, quero parar. Sem nenhuma proteção, você não tinha nada em paralelo? Não. Tipo uma compra de put, nada? Ligava na mesa, faz termo. Quanto que dá pra fazer de termo aí? Não, tem tanto de garantia, faz. Toma. Vai fazendo. Fui fazendo. Foi essa ganância aí. Fechou. Uma senhora lambada. E você, meu amigo? Cara, eu nunca tive assim, de falar assim, puta, me ferrei, né? Tipo, pode ser com o dinheiro do pai também, naquela época. Qualquer coisa, os dois. Não, foi com o dinheiro do pai, né? É o patrocínio. Mas, por exemplo, isso até é do meu pai mesmo, tá? Ele é uma pessoa extremamente conservadora. Então, mesmo quando eu comecei a operar, então, ele chegou pra mim e ele falou, não, você pode operar. Aí ele deixou um dinheiro pra eu operar, que foi um dinheiro bom, tá? Pra eu estar operando no mercado. Mas, de certa forma, ele controlava. Então, tipo assim, ele perdeu. Então, tira o pé aí. Vamos ali, né? Ele pegava e falava, fecha aí, vamos ali. Tipo, e aí, perdeu demais. E então, ali ferrou, né? Dá uma parada. Quarto do esporro. Cara, já aconteceu assim, tipo, de voar um monitor, assim, já aconteceu. Caramba, mano. Mas assim, de falar, não, é um puta prejuízo gigantesco. Assim, em 2008, acho que, todo mundo perdeu,
né? Então, naquele momento eu tava começando na bolsa. E aí, o que acontece? A gente entrou, né? Então eu lá com meu pai, aí tinha esse amigo dele, ele trabalhava no Banco Safra. Então, ele ensinava. Oi? O amigo do teu pai? O amigo do meu pai. Então ele me ensinava. Só que um cara que tá trabalhando no banco, então ele tem um... né? Pô, chegam algumas informações pro cara, sabe? Então, Petro, Vale, não sei o que lá. A gente falou, beleza, vamos comprar Vale. A gente começou comprando Vale. Só que o que acontece? O meu preço da Vale era R$56 em 2008. Era Vale 5, né? Era Vale 5. E aí a Vale foi a 20, né? Então, pô, naquele momento a gente basicamente não sabia o que fazer. Porque a gente não esperava aquilo. A gente esperava que, né? Aí o que a gente fez? A gente fez a estratégia que todo bom trader tem que fazer quando você estiver perdendo. Você compra mais. Fala isso pra IRB hoje. Fala pra Ou então IRB a 44 no preço antigo, no atual. Você compra mais, já fazendo merge até agora, mano. Não, mas naquela época eu comprei mais. E aí fiz um médio, o médio chegou ali a 37. E aí naquela época eu não... Por exemplo, é o que eu falei, eu não tinha muita ganância, né? Então eu não tava naquela assim, eu quero fazer disso pra dar um estouro. Até mesmo porque, tipo, meu pai me inseriu ali. Então, o que ele falava é o seguinte, você tem um valor pra você tá operando. Então, pô, você precisa tirar ali, quanto você quer ganhar na tua vida? Uns 10 mil reais? Então é isso, você vai fazer isso aí, tá aí, pra você. Fazer um negócio, era a ideia dele, entendeu? E aí, pô, busca uma remuneração aí que tá maior do que o CDI. Era essa a ideia. Então eu não tinha muita ganância. Então, naquele momento que a Vale caiu bastante, foi difícil? Foi difícil pra caramba, porque eu não sabia nada, vi aquilo caindo, né? Pô, a gente olhando assim, falando, cara, o mercado tá quebrando. Foi o primeiro momento de crise, assim. E aí, só que aí depois a gente manteve, deixou, ela voltou. Basicamente a gente saiu, ainda tomou um pouco de prejuízo, porque a gente não acabou ficando até o final, mas aí depois comprou Petrobras, aí conseguiu recuperar ali em cima da Petrobras. Isso no swing trade position. Agora tem o day trade, né? esse aí o valor é maior porque position, essas coisas é maior o valor, mas no day trade às vezes toma uns loss aí. Mas perdeu por teimosia ou por notícia? Por teimosia. Não, por teimosia. Você entra... Bateu ali, não, acho que volta... Não. Você entra errado mesmo, né? E aí não quer estopar, e aí fica com aquela pressão, e aí deixa lá, entendeu? Tipo, teve um trade que eu me lembro muito bem, assim. Hoje em dia, até dependendo da pessoa que tá ouvindo, você fala isso, a pessoa fala, nem é muita grana. Mas naquela época, pra mim, era muita grana, era 2010. Eu tava num trade do índice futuro, e ele tava dando loss. Era um loss de 13 mil reais naquela época. 13 anos atrás, uns 30 mil hoje. E, tipo assim, era bastante. E aí eu pensei, caramba, o que eu vou fazer aqui? Esse loss tá grande. Eu falei, eu vou botar o stop aqui e eu vou sair fora. Eu não vou olhar. Você imagina, eu tava operando e sempre meu pai do lado, né? Quando ele viu que eu fiz isso, porque eu pus o stop... Aí eu desci o elevador, né? Ele tinha o escritório dele, eu desci o elevador e falei, mano, eu vou sair aqui. Eu vou deixar o stop, porque eu já não conseguia olhar aquilo, tava incomodando. Cara, quando ele viu... Cara, aquele dia... A gente se ligou de volta ou ele mesmo mexeu na Não, ele veio... Não, primeiro ele mexeu, ele estopou, aí depois ele veio atrás, ali pra me pegar, pra me dar uma. E aí sabe o que aconteceu? Adivinha? Voltou tudo, eu não ia pegar o stop, cara. Você acredita? Pô, acontece. Pô, nós já estamos com quase 50 minutos, é isso? Quanto? 50. Eu tenho 10 minutos para acabar o programa. Então me ajuda o seguinte. Dica para quem tá começando. Cara, minha dica para quem tá começando é não buscar aí algo milagroso que vai te dar muito dinheiro, porque isso não acontece. Todo mundo que eu converso que pelo menos sobreviveu 5 anos de mercado vai falar para você que os primeiros anos é muito difícil. Então o curso de 16 horas não fica rico. Não vai ficar, infelizmente. Então vai demorar.
tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante. E eu acho que, por exemplo, uma das coisas que me ajudou foi isso que eu comentei, não ter ganância, né? Porque se você chegar com a ganância naquele momento, vai ser complicado. Eu entendo, para algumas pessoas vai ser difícil, porque a pessoa vai buscar ganhar dinheiro daquilo naquele exato momento. Mas não é esse o melhor caminho da bolsa. Então, você pode ver, quem consegue ali brilhar dentro da bolsa, consegue ganhar um dinheiro. A pessoa não precisa daquilo urgente, sabe? Então, ela está fazendo como uma segunda opção de renda, para colocar uma renda extra. E aí, de repente, aquilo cresce e vira ali, você pode estar vivendo daquilo. Mas não comece assim nesse Não comece operando para pagar a conta de luz. Né? Não vai dar certo. A gente já tá acostumado. E é triste falar isso, mas pô, a gente tá no projeto, lá o projeto 10%. Já passaram milhares de alunos. A gente vê, entendeu? Agora, aluno que passa, não, ó, eu tô aqui, mas eu tô aqui para tirar uma renda extra. Esse cara tá lá com a gente até hoje. Tá lá, tá ganhando grana, entendeu? Agora o aluno chegou, pô, só tinha R$1.000. Aqui eu preciso pagar a minha conta amanhã. Não deu certo. A gente vê isso. O psicológico pesa, né? O psicológico pesa. Você, meu amigo Fabrício, que dica você dá para quem tá começando? Cara, a primeira coisa é se organizar em casa. Né? Eu acho que você faz, primeiro falando do trabalho que você está fazendo, por exemplo, ensinando as meninas, né? Economia em família. Eu acho que começa aí. É a pessoa se estruturar, entender que imprevisto acontece, é formar aquela base de dinheiro e começar pequeno na bolsa, né? Com aquele dinheiro que não vai fazer falta. Imaginar que, não que é um dinheiro perdido, mas que você levantou uma parede, é um tijolo ali no meio daquela parede, você não consegue tirar aquele tijolo. Começar a acompanhar essa dinâmica, né? Foi crescendo, ou tentar entender que não é de uma hora para outra, que negócios variam, a economia muda, fica bom, fica ruim, né? Mas tem que entender, tudo bem, né? Porque um determinado político falou alguma coisa, ou vai acontecer, a gente não vai deixar de usar, por exemplo, energia elétrica amanhã, a gente não vai deixar de usar banco. Então é tentar se estabilizar primeiro, começar pequeno e buscar setores mais seguros. Deixar para tomar risco, vou comprar um pouco de Oi, um pouco de IRB, quando você já entender como as coisas funcionam. Né? Então eu acho que é começar pelo básico, fazer o arroz com feijão bem feitinho ali. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Pequeno. Fechou. Uma pergunta que você gostaria de fazer para ele que eu não fiz. Voltando... O gancho da sua pergunta... Na verdade, tenho duas. Me veio a segunda agora aqui. Churrasco ou hambúrguer, Mário? Mas acho que é hambúrguer, né? É brincadeira. Hambúrguer é mais gostoso. Porque já tem o molho, já tem o queijo, já tem tudo. O churrasco é só a carne, às vezes. Mário, para um investidor de longo prazo em ações, tá? Se ele tivesse que olhar um gráfico para ajudar a tomar uma decisão, o que ele precisava saber? Olha, tendência, um suporte, uma resistência. Que dica você daria para um cara que investe no longo prazo e não é um grafista? Cara, gráfico semanal. Você vai colocar uma média móvel de 200 ali num gráfico semanal e vai pegar as ações blue chips ali que a gente tem de melhor dentro do nosso mercado. Tá na média móvel de 200? Já é um pressuposto de compra. Tá abaixo dela? É compra. Tipo, sabe? Se você pegar Bradesco, se você pegar a própria Vale agora, nesse momento, que Vale tá penando aí 2 anos a Vale, hein? Você pega a Vale, você pega o Bradesco, Itaú, você pega a Petrobras, você vai ver que não tem muito erro. Paciência, falta paciência, né? Falta paciência. Porque o pessoal quer semanal, comprar um candle é uma semana, né? Você imagina, você pegar, por exemplo, a BBSE, ela já tá mais pra cima. Então agora Mas você olha... será que tem 200 semanas já, BB Seguridade? 200, foi 2013 o IPO, né? 2013? Então tem. Não, então... Isso dá 4 52 anos. semanas, 4 anos. Não, ela tem o gráfico. Você olha o gráfico dela e você vai ver, ela tá já longe. Então você fala, pô... Pode ter um retorno na média. Aí de repente você olha pro Bradesco, né? Bradesco foi uma que a gente operou lá no projeto. Porque eu olhei o Bradesco e falei, cara... Tá aqui o Bradesco. Falei, pessoal, o que pode acontecer aqui com o Bradesco de repente? Vamos ter que estopar aí o Bradesco. Mas, cara, a gente não tá falando, né? A gente tá falando do Bradesco. Tipo,
Cara, até eu brinco às vezes com o pessoal na sala e falo, cara, se o Fabrício estivesse aqui, ele ia falar, mano, vocês têm que comprar, caraca. E você pra ele, qual a pergunta? Mário. Olha, tá gravado, maluco. Pra eternidade. Cara, a pergunta seria assim, por exemplo, hoje em dia, quando você escolhe as ações ali, quais são os critérios que você busca para escolher tipo aquele papel para o longo prazo? Bom, eu gosto muito dos setores mais consolidados, empresas mais consolidadas, de necessidade, né? Utilidade. Aí, vamos lá. Aí seria bancos elétricos? Banco, elétrica, saneamento eu não tenho nada. Alguma coisa de setor cíclico, mas uma Klabin, uma Vale, nesse sentido assim, Braskem, mas tem os problemas assim. Alguns setores que você sabe mais ou menos como esse ciclo funciona, né? Que querendo ou não, o que eles produzem são coisas ainda essenciais aí. Então, eu gostaria disso. Né? Talvez isso não é para o iniciante, né? Mas para quem já entende um pouco essa dinâmica dos ciclos. Gosto muito de observar aí a geração de caixa. Quando a gente vai para o banco, é a classificação de crédito. Vai depender muito do setor. Né? Gosto de olhar aí o histórico de pagamento de dividendo, porque querendo ou não, o dividendo me alimenta muito ali, me ajuda muito nos aportes que eu faço recorrente. É isso. E assim, a gente vive um tempo que lucro deixou de ser importante, né? E olha, uma empresa realmente tem que dar resultado. Por exemplo, ciclo econômico, assim, de economia mesmo, né? Falando, que nem a gente tá aí a um passo de encerrar lá a política monetária nos Estados Unidos de aperto. Você olha isso, tipo, então agora eu vou sentar o pé aqui. Porque eu, por exemplo, eu tô olhando agora para sentar o pé na compra. Não vou mentir. Consultoria ao vivo, é isso? Setor petroquímico, eu gosto de acompanhar ciclo, que parece que ele é muito redondinho. 4 anos ruim, 4 anos bom, 4 anos... Porque ele vive muito assim, em muito investimento em capacidade, aí aumenta demais a oferta, elas são 4 anos caindo, aí equalizou a oferta-demanda, até fazer investimento e colocar mais oferta de novo no mercado. Então, se eu consigo pegar bons movimentos. Agora, nesse que eu falo, para essa mudança de ciclo, BB Seguridade foi um case. Olha, tá descasado, o juro tá baixo, o juro vai subir, e aconteceu. Nesse momento agora, eu acho que banco ainda pode andar bem, porque os bancos também estão baratos, viu? Porque eu falo que juro é bom para banco, juro alto não é bom para banco. Teve um estudo do Roberto Campos Neto que ele provou que foi no passado, mas não está sendo no presente. Eu acho que em geral é bom aí acho que anda em bloco agora, Mário, mas eu também acho. Eu acho que vai. Não sei, hoje é domingo. Amanhã, quem sabe. Mas acho que o mercado vai subir até o final do ano. Deixa eu fazer a penúltima pergunta para vocês. Que é a pergunta que eu fiz quase para todos que passaram aqui. Só não fiz para quem eu esqueci. Por isso que eu anotei aqui. 7 bilhões e 100 mil pessoas temos no mundo. 7 bilhões e 100 milhões de pessoas. Se vocês pudessem conversar com uma pessoa que esteja viva, que é para evitar choradeira, minha mãe morreu, ficou um clima horroroso na sala, que esteja viva e que você nunca conversou na vida, sem problema de barreira de língua, ou você sabe conversar com a língua da pessoa, ou vai ter um tradutor. Quem no mundo vocês gostariam de conversar? Cara, eu gostaria de conversar com o Elon Musk. Ele é mega votado aqui. Porra, óbvio. Eu sou fã da Tesla, né? Então, eu acompanho a ação de perto, essa ação pra caramba aí. Uma das melhores ações que eu já tive, assim, pra longo prazo. Agora ela tá mais fora, eu não tô nesse longo prazo, mas faço day trade pra caramba. E, cara, eu gosto bastante de estudar astrologia. Eu gosto. Então, eu sempre tô lá vendo... Astrologia ou astronomia? Não, astronomia. Você falou astrologia. Aí já vi Pai Mário dos signos. Não, mas eu gosto Nós vamos fazer esse corte. Pai Mário dos signos gosta de estudar astrologia. Qual que é o seu ascendente? Nasci 4 de dezembro às 2 da manhã. Não, isso não. Pô, falei você errado. falou astrologia. Imagina Pai Mário. Não, eu gosto isso bomba. Eu gosto de assistir, por exemplo, eu gosto de assistir um programa que é o Cosmos. Você já viu? Já. Esse programa é legal pra caramba. Eu gosto de assistir, eu gosto de olhar essas coisas. Eu acho interessante, por exemplo, o cara tem um foguete aí que vai pro espaço. Que dá ré. Caraca, eu acho interessante. Então, se eu pudesse fazer uma pergunta pro cara, né? Eu acho legal.
Acho bem bacana, Entendi. entendeu? Fechou. E você? Aí você começou a falar e veio uma pessoa. Aí você botou uma regra, cortou. Aí você falou, tem outra pessoa. Você falou uma regra, cortou. Não, pô, tem Não, que estar vivo eu pra sei. evitar um clima chato. Tinha um na morto, sala. tem um vivo, mas já conversei e tem... Então tá bom, vamos... O Fabrício já conversou com um dos caras mais importantes do Brasil, Quem? o Barça. Ah, não, eu ia falar. Eu ia poder continuar conversando com o Barça, mas tudo bem, já não conta. Eu acho que eu gostaria de conversar com o Bill Gates. Cara, o que ele foi, né, criar a Microsoft, criar a empresa que ele passou, todo esse avanço da tecnologia que mudou, essa determinação, lógico que tem controvérsias, o Bill Gates é vilão, não é, mas você percebe, não sei se você assistiu um Código do Bill Gates, um seriado também teve, né? Acho que é na Netflix, Na Netflix, que ele pega, final de semana, sai com uma sacola de 10 livros, vai para um chalé no meio do nada, abre a mesa com uma Coca-Cola e estuda o final de semana inteiro. Então, ele deve ser, eu imagino que deve ser uma pessoa, claro, né? É uma pessoa extremamente inteligente, mas aquela pessoa que é capaz de compartilhar, fala, cara, estou estudando um assunto novo, ele começa a vomitar em cima de você, que é como se ele estivesse falando sozinho. Eu acho que seria interessante. Também naquele livro Outliers, né, que fala assim, as pessoas fora de série, conta também que o Bill Gates, não é que ele teve o privilégio de ter o acesso a um computador pessoal antes de muita gente, mas ele conseguiu aproveitar aquilo ali dentro da faculdade. Então, assim, é um cara que aproveitou, eu acho que ele revolucionou, tá aí a Microsoft, o que é hoje. Uma vez o Mário falou, se tiver que escolher uma ação lá fora, o Mário falou para mim, Microsoft. Então, eu acho que eu gostaria de trocar uma ideia com o Bill. Fechou. O Bill Gates eu não lembro se você viu muito. Bill Poderoso se alguém Gates. já falou, é o Elon Musk várias vezes. É que o Elon Musk é muito diferente, né? E a gente vê muito, tipo, Elon Twitter, Musk, o dia Obama inteiro. também rola muito. Não, do Obama não tem muito Eu interesse. tinha vontade de conversar com Xi Jinping. Xi Jinping. Caramba. Ei, que Que planeta passa na tua cabeça do cara, né? Que planeta pra você? Que assim... Cara, você tem um bi pra botar comida na boca todo dia, 1.200 bi. E aí? Você não pensa em domingo, você pensa em 10 anos, não pensa? Pensa em 8 anos. Será? Então tem que o plano quinquenal que eles lançam, né? Não, mas sim, Tipo mas será que ele é um cara preocupado? Lá, né? Ele é preocupado que ele pode ter medo de revolução interna, né? Um bi ferra ele, mano. É bastante, né? Então ele, assim, não diz que ele é preocupado com micro pessoa, mas ele é preocupado com a estatística macro. Pô, quanto mais eu der conforto pra essa população, conseguindo controlar a educacional, essa população tá na minha mão. É um pisando em ovos, você acha que deve ser lá, né? Então eu queria muito conversar com ele aí. Me fala de planeta. O que é planeta pra você? Doido também. Seria uma conversa interessante mesmo. Tinha muita vontade. Então, povo, como é que eu acho? Como é que eu te acho? Cara, o meu, Instagram, mpisani.filho. Só buscar lá no Instagram ou aonde eu tô todos os dias. Vamos lá? É lá no canal André Machado, Ogro de Wall Street. Só acessar lá, Morning Call, 8 horas da manhã. Estamos lá ao vivo ali. Se você quiser ver qualquer análise de papel, só colocar lá que a gente... Dá pra assistir o 7 e 10 e depois ir pra lá. Tá bem conhecido como blogueirinho. Você tem que ver Blogueirinho, os vídeos. Ele faz assim, ó. Faz assim, ó. Aí some, aí aparece do outro lado. Cara, tem um clássico aí. E você, Fabrício, Cara, onde te achamos? Eu tô lá no Instagram, @falod, e colocando umas groselhas de vez em quando lá, batendo um papo, mostrando a pracinha de Itápolis, né, galera? A pracinha de Itápolis é sensacional. Na verdade, Toda vez que... Sério, ele passa por lá, ele deve passar 2 vezes por semana. Ele me manda um tem uma fonte luminosa lá e tem umas caixas de som. Então, todo dia de manhã, 7h30, começa a tocar lá sertanejo. Eu mando pro Cabral, ó, Cabral, hoje é bossa nova. Que nem ele, domingo passado, ele tava numa festa junina. Eu falei, a cidade está toda aí, né? Daqueles filmes. Foi feijoada? É daqueles filmes americanos, né? Que aí o pessoal faz no gramado, põe a mesa. Quantos moradores tem mesmo? São 46. Até que é grandezinha, pô. Mas assim, uma zona rural muito grande. Eu acho que, se eu não me engano, é o 3º maior município em área territorial do estado de São Paulo. Mas é muito espalhado em... Mas na cidade, sim? Eu não vou saber te falar agora. Tem sinal? São 1, 2, 3... Acho que são 4. Perguntas clássicas. Desculpa, pessoal de Itápolis. Não é desprezo, eu nunca fui. Tem escada rolante? Cara, eu ia te mandar essa foto. Tem uma escada rolante que nunca funcionou. E é num prédio privado, assim, o cara ia montar uma loja, mas aí a prefeitura embargou porque ele invadiu a calçada e a escada rolante nunca funcionou. Então você
que está assistindo esse programa, vai lá no meu Instagram, Professor Alexandre Cabral, que você vai ver essa foto, vai estar postada lá, a da escada rolante, que nunca funcionou em Itápolis. Então valeu, meu povo, obrigado aí por mais um Cenários, dupla, muito obrigado aí pelo aceite, por terem viajado aqui para fazer o bate-papo de hoje. E você que assistiu, muito obrigado pela audiência. Esse foi o Cenários número 9 com Fabrício Lodi e Mário Pisani. Até domingo que vem, se Deus quiser. Um abraço.